Existe uma linha tênue, quase invisível, que separa a resignação da reinvenção. Uma linha que muitas de nós, mulheres, enfrentamos em diferentes momentos da vida. Mas o que acontece quando essa linha se apresenta de forma mais abrupta, mais definitiva, bem quando a sociedade espera que você comece a desacelerar? O que acontece quando os 60 anos chegam, e com eles, não a tão sonhada segurança, mas uma incerteza avassaladora, a ausência de uma renda fixa, e a sensação de que o tempo, implacável, já passou? Prepare-se para conhecer uma história que desafia todas as expectativas. Uma história que sussurra aos ouvidos que a idade é apenas um número, e que a criatividade, a paixão e a coragem podem florescer em qualquer estação da vida. Hoje, vamos mergulhar no universo de Dona Cecília, uma mulher que, aos 60 anos, sem renda e com o peso da aposentadoria mal sucedida nos ombros, decidiu não apenas recomeçar, mas construir um verdadeiro império de doces finos, do zero. E acredite, o segredo do seu sucesso não está apenas nas receitas guardadas às 7 chaves, mas em algo muito mais profundo, algo que reside na alma de cada empreendedora que ousa sonhar grande. Cecília sempre foi uma mulher de rotina. 40 anos dedicados à mesma empresa, uma vida pautada pela previsibilidade dos salários no fim do mês, das contas pagas em dia e da segurança que um emprego formal, mesmo que nem sempre apaixonante, podia oferecer. Ela se aposentou com a expectativa de uma vida tranquila, talvez algumas viagens, mais tempo para a família. Mas a realidade, como um golpe inesperado, apresentou-se de forma brutal. A aposentadoria, calculada de forma errônea pela Previdência, era irrisória. Longe de ser um alívio, tornou-se um novo fardo. De repente, aos 60 anos, Cecília se viu em um beco sem saída. As economias eram escassas, o custo de vida aumentava e a sensação de desamparo começou a corroer sua autoconfiança. O que fazer? Voltar ao mercado de trabalho formal parecia uma quimera. Quem contrataria uma mulher de 60 anos, sem experiência em novas tecnologias, para um cargo que pagasse o suficiente para suprir suas necessidades? A sociedade, com suas regras silenciosas, parecia ter virado as costas. Mas Cecília tinha um segredo doce, guardado com carinho em seu coração desde a infância. Ela sempre amou cozinhar, especialmente doces. Não doces simples, do dia a dia, mas verdadeiras obras de arte açucaradas. Seus brigadeiros gourmet, seus macarons delicados e seus bolos confeitados eram lendas entre amigos e familiares. Eram feitos com uma dedicação quase obsessiva, com ingredientes de alta qualidade e uma apresentação impecável. No entanto, para Cecília, aquilo sempre foi apenas um hobby, uma forma de expressar carinho, nunca uma fonte de renda. A reviravolta começou a se desenhar em uma tarde chuvosa. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café frio e a pilha de contas na frente, Cecília sentiu um misto de desespero e raiva. Mas, em meio a essa turbulência, uma pequena chama acendeu. Ela olhou para o antigo caderno de receitas da sua avó, surrado pelo tempo e salpicado de manchas de chocolate e baunilha. Nele, estavam os segredos de família, as técnicas aprimoradas ao longo de gerações. E então, uma pergunta ecoou em sua mente. E se eu transformasse essa paixão em algo mais? O medo, claro, era imenso. O medo de arriscar o pouco que tinha, o medo do julgamento, o medo de falhar. Afinal, empreender aos 60 anos, sem capital inicial e sem experiência em negócios, parecia uma loucura. Mas o medo da inação, o medo de permanecer na situação em que se encontrava, era ainda maior. Foi nesse momento que Cecília deu o primeiro e mais importante passo. Ela decidiu acreditar em si mesma. O primeiro desafio foi o capital inicial. Como começar um negócio do zero, literalmente, sem dinheiro? Cecília não tinha um grande investimento, nem acesso a empréstimos bancários. A solução veio de uma fonte inesperada, sua própria casa. Ela decidiu vender algumas peças de mobiliário que não usava mais, joias de família que estavam guardadas e até mesmo alguns livros raros. Não foi fácil, mas cada item vendido representava um tijolo na construção do seu sonho. Com um capital modestíssimo, cerca de R$1.000,
Ela comprou os primeiros ingredientes: chocolate de boa qualidade, creme de leite fresco, baunilha importada e algumas embalagens elegantes. O nome do negócio: Doces da Cecília. Simples, direto e com um toque pessoal que já cativava. Ela sabia que precisava se diferenciar. Não queria ser apenas mais uma doceira. Queria criar uma experiência. Seus doces seriam finos, não apenas no sabor, mas na apresentação. Caixas elegantes, fitas de seda, cartões escritos à mão. Cada detalhe importava. O segundo desafio foi a clientela. Como divulgar seu trabalho sem dinheiro para marketing? Cecília começou com o que tinha: sua rede de contatos. Ela fez uma pequena amostra de seus melhores doces e levou para as amigas. Ofereceu-se para fazer doces para aniversários de família e pequenos eventos na vizinhança, cobrando apenas o custo dos ingredientes no início para que as pessoas pudessem experimentar e comprovar a qualidade. A estratégia era simples: boca a boca. E funcionou. As pessoas que provavam os doces da Cecília ficavam encantadas. Não era apenas o sabor, era paixão em cada mordida. Era a história por trás de cada brigadeiro, cada macarrão. Logo, os pedidos começaram a surgir. Pequenos, no início, mas constantes. Cecília trabalhava na cozinha de sua casa, transformando o espaço em um pequeno ateliê de doces. As noites eram longas, mas a cada pedido finalizado, a cada cliente satisfeito, a energia se renovava. Ela aprendeu, na prática, a gerenciar o dinheiro. Cada centavo que entrava era cuidadosamente anotado. Parte era reinvestida em mais ingredientes e embalagens. Parte era guardada para as despesas pessoais e uma pequena quantia, sempre, era separada para o fundo de crescimento. Cecília não tinha um MBA em finanças, mas tinha a sabedoria da vida e a urgência de quem precisa fazer o dinheiro render. Ela entendia que cada doce era uma oportunidade, e cada venda, um passo em direção à sua independência financeira. O ponto de virada veio quando uma das suas clientes, uma organizadora de eventos, encomendou uma grande quantidade de doces para um casamento. Era um pedido desafiador, que exigiria mais tempo, mais ingredientes e uma organização impecável. Cecília sentiu frio na barriga, mas aceitou. Ela trabalhou incansavelmente por dias, com a ajuda de uma vizinha que se ofereceu para ajudar, e entregou os doces no prazo, com a mesma qualidade e beleza de sempre. O sucesso daquele evento abriu as portas para outros. Aos poucos, Doces da Cecília começou a se tornar um nome conhecido no pequeno círculo de eventos da cidade. Ela investiu em um curso online de fotografia para aprender a tirar fotos melhores de seus produtos e começou a postar em redes sociais. Não era uma expert em tecnologia, mas era persistente. Pediu ajuda aos netos para entender os mecanismos, e com o tempo, suas fotos começaram a atrair a atenção de mais pessoas. O que diferenciava Cecília de tantos outros empreendedores? A autenticidade. Ela não tentava ser quem não era. Sua história, sua paixão, sua idade, tudo isso se tornou parte da sua marca. As pessoas se conectavam com a resiliência dela, com a prova de que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Ela não prometia fórmulas mágicas, mas entregava doces que eram pura magia. Com o crescimento do negócio, vieram novos desafios. A cozinha de casa já não era suficiente. Ela precisava de um espaço maior, de equipamentos profissionais e talvez, de ajuda fixa. O medo de investir em um aluguel, de assumir mais riscos, voltou a assombrá-la. Mas, novamente, a determinação falou mais alto. Cecília encontrou um pequeno ponto comercial em um bairro movimentado, com um aluguel acessível. Ela negociou, pechinchou e, com a ajuda de um pequeno empréstimo de um irmão, conseguiu reformar o espaço e comprar os primeiros equipamentos. Contratou 2 mulheres da vizinhança, que também buscavam uma oportunidade, e as treinou pessoalmente, transmitindo não apenas as técnicas, mas também a paixão e o cuidado que dedicava a cada doce. A inauguração da loja física foi um marco. Não era uma loja grandiosa, mas era dela. Um lugar onde as pessoas podiam entrar, sentir o cheiro adocicado no ar e escolher seus doces favoritos.
feitos com o mesmo carinho e dedicação de sempre. O sucesso foi imediato. A história de Dona Cecília, a aposentada que virou empreendedora de sucesso, se espalhou pela cidade. Reportagens em jornais locais, convites para palestras em eventos de empreendedorismo feminino. De repente, Cecília era uma inspiração. Mas o que podemos aprender com a jornada de Cecília? Quais são os segredos que ela desvendou e que podem nos ajudar a construir nossos próprios impérios, não importa a idade ou as circunstâncias? Primeiro, a paixão é o seu maior capital. Cecília não tinha dinheiro, mas tinha uma paixão ardente por doces finos. Transformar o que você ama em trabalho é o combustível mais potente para superar os obstáculos. Pergunte a si mesma: o que eu amo fazer? O que eu faria mesmo que não me pagassem? Essa é a sua mina de ouro. Segundo, comece com o que você tem. Cecília não esperou o capital perfeito, o momento ideal. Ela começou com R$ 1.000 e a cozinha de casa. Muitas vezes, o maior erro é esperar as condições ideais. O ideal é começar, mesmo que pequeno, e ir ajustando o curso. O progresso, por menor que seja, é o que mantém a motivação. Terceiro, a qualidade e o cuidado aos detalhes são inegociáveis. Os doces da Cecília não eram apenas bons, eram excelentes. A apresentação era impecável, o atendimento, caloroso. Em um mercado competitivo, a excelência é o que fará você se destacar. Não se contente com o bom o suficiente. Busque a perfeição em cada etapa do seu processo. Quarto, a resiliência é a sua armadura. Cecília enfrentou o medo, a falta de dinheiro, o preconceito da idade. Mas ela não desistiu. Cada não era um impulso para buscar um sim. Cada dificuldade era uma lição. Empreender é uma montanha-russa, e a capacidade de se levantar após cada queda é o que define o sucesso. Quinto, a história por trás do negócio conecta. A história de superação de Cecília, sua paixão e sua dedicação se tornaram parte da sua marca. As pessoas não compram apenas produtos, compram histórias, valores, experiências. Não tenha medo de compartilhar sua jornada, seus desafios e suas vitórias. Isso cria uma conexão genuína com o seu público. Hoje, aos 70 e poucos anos, Dona Cecília ainda supervisiona seu império de doces. A pequena loja se expandiu, e ela tem uma equipe que a ajuda a atender a crescente demanda. Seus doces são cobiçados em eventos de alto padrão, e ela é convidada constante em programas de TV e podcasts sobre empreendedorismo. Ela não apenas recuperou sua independência financeira, mas encontrou um propósito renovado, uma alegria que a aposentadoria formal nunca poderia ter oferecido. A história de Cecília é um lembrete poderoso de que o espírito empreendedor não tem validade. Não importa se você tem 25, 40 ou 60 anos. Não importa se você está começando do zero, sem capital ou sem experiência. O que realmente importa é a sua vontade de transformar uma paixão em um negócio lucrativo, de superar o medo e de acreditar no seu próprio potencial. Se você, assim como Cecília, se encontra em uma encruzilhada, com a sensação de que o tempo passou ou que as oportunidades se esgotaram, eu te convido a olhar para dentro. Qual é a sua paixão secreta? Qual é o talento que você guarda com carinho, mas que nunca ousou transformar em algo mais? O que você faria se o medo não existisse? A jornada de Cecília não foi fácil, mas foi real. Ela não prometeu atalhos, mas mostrou que com dedicação, inteligência e muita paixão, é possível criar um império, mesmo quando a vida parece ter te colocado em uma situação de desvantagem. Que a história de Dona Cecília seja a inspiração que você precisa para dar o primeiro passo, para tirar o seu sonho da gaveta e transformá-lo em uma doce realidade. O mundo está esperando para provar o sabor único do seu talento. E lembre-se, nunca é tarde para começar a construir o seu próprio legado. O seu império pode estar apenas esperando por você. A verdade é que muitos de nós, em algum ponto da vida, nos deparamos com a voz sussurrante do "e se?". E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse tido mais apoio? E se eu não tivesse medo de falhar? Cecília, em sua sabedoria peculiar,
Costuma dizer que o IC é um ladrão de sonhos, uma âncora invisível que nos impede de navegar. Ela aprendeu isso da maneira mais difícil, mas transformou sua experiência em um farol para outros. O que diferencia Cecília de tantos outros que se veem presos na aposentadoria ou na falta de oportunidades é sua capacidade de reenquadrar a situação. A falta de capital inicial não foi um impedimento, mas um catalisador para a criatividade e a gestão enxuta. A idade avançada não foi um obstáculo, mas uma vantagem, um repositório de experiências e resiliência que os jovens empreendedores muitas vezes ainda estão construindo. Ela percebeu que a sua idade, longe de ser um peso, era um trunfo. Em um mercado saturado de novidades e tendências passageiras, a autenticidade e a tradição de seus doces se destacavam. As receitas de família, passadas de geração em geração, eram um diferencial competitivo. Seus clientes não buscavam apenas um doce, mas uma memória afetiva, um pedaço da infância, o sabor de feito em casa que a indústria dificilmente consegue replicar. Essa percepção a levou a criar uma narrativa poderosa em torno de sua marca, algo que vai muito além do produto em si. Em uma de suas palestras, Cecília compartilhou um insight valioso. Não se trata apenas de vender doces, mas de vender um pedaço de lar, um abraço em forma de açúcar. Ela ensina que o empreendedorismo sênior possui vantagens únicas. A experiência de vida confere uma sabedoria inestimável para lidar com desafios, para negociar e para entender as necessidades do cliente. A paciência, muitas vezes mais desenvolvida com a idade, é crucial para a construção de um negócio sólido e sustentável. E a rede de contatos, construída ao longo de décadas, pode ser um tesouro de oportunidades e parcerias. Um dos novos ângulos que Cecília trouxe para o universo empreendedor foi a valorização do saber fazer tradicional. Em um mundo obcecado por tecnologia e inovação disruptiva, ela provou que a maestria em um ofício, por mais simples que pareça, pode ser incrivelmente lucrativa. Ela não tentou reinventar a roda, mas aperfeiçoou o que já sabia fazer com excelência. Seu exemplo inspirou muitos artesãos, cozinheiros e outros profissionais com habilidades manuais a enxergar o potencial de seus talentos antes considerados antiquados. Ela também se tornou uma defensora ferrenha do conceito de aprendizagem contínua. Mesmo com todo o seu sucesso, Cecília nunca parou de aprender. Ela fez cursos de marketing digital, participou de workshops sobre gestão financeira e se manteve atualizada sobre as tendências do mercado de alimentos. O mundo muda, e nós precisamos mudar com ele. Mas a essência, essa a gente preserva. Ela costuma dizer, com um sorriso maroto. Essa mentalidade de crescimento constante é um dos pilares de seu sucesso. Aprofundando um pouco mais, a história de Cecília nos mostra que o empreendedorismo é, acima de tudo, uma jornada de autodescoberta. Muitas vezes, o que nos impede de começar não é a falta de recursos ou de ideias, mas a falta de autoconfiança. O medo do julgamento, o medo de falhar, a voz interna que diz você não é bom o suficiente são os verdadeiros inimigos. Cecília teve que silenciar essa voz muitas vezes. Ela teve que acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. E é essa crença inabalável em seu próprio potencial que a impulsionou. Hoje, Cecília não é apenas uma empresária de sucesso. Ela é uma mentora, uma palestrante inspiradora e um símbolo de resiliência. Sua história é contada em livros didáticos de empreendedorismo e em artigos de revistas renomadas. Ela fundou uma iniciativa para apoiar o empreendedorismo sênior, oferecendo consultoria e capital semente para pessoas acima de 50 anos que desejam tirar seus sonhos do papel. Sua missão agora é replicar o seu sucesso, mostrando a outros que a idade é apenas um número, e que a paixão e a determinação são os verdadeiros combustíveis para a inovação. A conclusão natural de sua jornada, e a mensagem que ela faz questão de martelar em cada palestra, é que a vida é um constante recomeço. Não existe um ponto final para os seus sonhos, a menos que você decida colocá-lo. A história de Cecília é um convite vibrante para que cada um de nós olhe para o espelho e se pergunte: qual é o meu doce, a minha paixão, o meu talento que o mundo está esperando para provar? Não permita que a idade, as circunstâncias ou o medo roubem a sua chance de construir um legado.
O seu império, a sua doce realidade, está esperando por você. Basta dar o primeiro passo. E lembre-se, a receita para o sucesso pode ser mais simples do que você imagina. Um pouco de paixão, uma pitada de coragem e uma boa dose de trabalho duro. O resto, como Cecília provou, é pura doçura. Se você busca por mais jornadas de pessoas que transformaram o que parecia impossível em realidade, inscreva-se no canal. A próxima história pode mudar a sua vida. E se você tem uma história que pode inspirar alguém, conte pra gente. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui e servir de exemplo para outros empreendedores que precisam dessa força. Um forte abraço e até a próxima!